Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. O vídeo de hoje aí tem muito assunto para a gente abordar. Óbvio que a gente vai falar um pouco, né, sobre a entrevista que nós fizemos aqui ao vivo ontem à noite com o Levenciano, com uma bancada sensacional, participação aí de diversos canais do Vasco aqui no YouTube. Vamos falar um pouquinho também sobre as reuniões que aconteceram ontem na cúpula da atual diretoria do Vasco, Jorge Salgado, vice-presidentes, em relação ali possíveis demissões de Alexandre Pássaro e também do Lisca, e vamos comentar sobre a preparação para as próximas partidas contra CRB e Cruzeiro e também sobre venda de jogador e contratações e reforços aí que mais uma vez voltam a ser especulados no Vasco. Então eu já peço para todos vocês, primeiro, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre também eu peço a sua colaboração, a sua ajuda, correndo aqui embaixo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida no nosso vídeo, é de graça, não precisa pagar nada e ajuda muito no nosso crescimento. E você que está chegando ao canal pela primeira vez, conhecendo aqui o nosso trabalho e ficando bem informado com as notícias do nosso clube, fica o convite para você, ó, correr aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho vermelho logo ali embaixo, clica lá, se inscreva no canal e, mais importante ainda, não esqueça também de ativar o sininho de notificações que fica logo ao lado do botãozinho vermelho para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos forem ao ar diariamente por aqui. Combinado? E outro aviso para a galera aí que ainda não tem o aplicativo OneFootball instalado no seu celular, melhor aplicativo de futebol do mundo inteiro, e como eu venho falando, com jogos do Campeonato Alemão ao vivo e com imagem nessa temporada de 2021-2022, então eu vou deixar o link para a galera aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Combinado? Então já vamos começar o vídeo falando dessa entrevista, né, bombástica que a gente fez ontem, uma entrevista sensacional, esclarecedora demais com o Levenciano, né? E não foi uma entrevista que eu, Mário Coelho, fiz sozinho. Tivemos a presença de diversos canais do Vasco, teve o Laureano, teve o Vascaíno do Cerrado, teve o Léo Lacerda, teve o Edinho, teve o Carlinhos, enfim, teve o Valente, teve o Lucas, enfim, teve uma quantidade imensa de vascaínos participando com a gente, mais de 2 horas comentando sobre a atual situação do clube, sobre o que Leven pensa, né, sobre a atual diretoria, o que ele pretende fazer a partir do momento que ele puder assumir a diretoria do Vasco como presidente de direito do clube que ele tem, e falou também sobre a ação do Mussa, né, a ação que pode, a partir de amanhã, colocar o Leven como presidente do Vasco, caso o Mussa renuncia a essa ação. E o Leven falou simplesmente que está pronto para assumir, que está com disposição, que o projeto dele está realmente totalmente pronto para colocar o Vasco no lugar que o Vasco merece estar, que é no topo de todas as competições que o Vasco disputar. E fica aqui o conselho para você que de repente não assistiu. Eu sei que são 2 horas, eu sei que é longa, mas cara, de repente está no trabalho, está no ônibus, está aí caminhando na rua, bota o headphonezinho no ouvido e vai ouvindo, cara. São aulas e aulas e aulas de como gerir, de como administrar um clube de futebol com o tamanho e com a história que tem o nosso clube, né, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu vou deixar para vocês, como sempre, aqui na descrição. Quem que puder assistir, quem quiser assistir, como eu falei, vale muito a pena. É só correr no canal Mário Coelho Vasco, vai ser um dos últimos vídeos que tem lá. Assista, compartilha com seus amigos, divulga, porque quanto mais torcedor do Vasco, quanto mais vascaíno pelo Brasil e pelo mundo assistir e entender o que a gente está perdendo, o que a gente está deixando de ganhar nesse momento, vai lutar para que o Leven assuma o poder o quanto antes, beleza? Agora vamos falar um pouquinho aí sobre essas reuniões, né? Ontem, em São Januário, tivemos ali alguns encontros, né, algumas reuniões entre o presidente Jorge Salgado, vice-presidentes de poder dentro do Vasco, né, o de marketing, de finanças, enfim, de algumas outras pastas que temos dentro do clube nesse momento, e essas reuniões foram justamente para discutir o momento do futebol vascaíno, que infelizmente
é uma bosta, como a gente sabe, e que não tem um vice-presidente de futebol. Então realmente uma coisa de doido, né? O Jorge Salgado não ter apontado um sócio, um vascaíno, para tomar conta do futebol vascaíno, deixou tudo na mão de uma pessoa extremamente despreparada, uma pessoa que até ano passado era um estagiário do São Paulo, que é o Alexandre Pássaro, e que corre sérios riscos de ser demitido nesse momento pela situação que vive, obviamente, né, o futebol vascaíno na 9ª ou 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento aí, há muitos pontos de entrar no G4, então é realmente a situação muito complicada. Foi discutido também nessa reunião a possível demissão do Lisca. Provavelmente o Lisca não sairá, a não ser que o próprio treinador decida por pedir demissão, mas a diretoria do Vasco não deve demitir o treinador, até porque não tem culhão, né? Não tem ali como fazer isso. É uma diretoria frouxa, é uma diretoria covarde, é uma diretoria omissa, é uma diretoria que não trouxe absolutamente nada de positivo para o nosso clube nessa temporada de 2021. Em relação à preparação do Vasco para a próxima partida, o Lisca vai ter aí 10 dias para poder trabalhar a equipe, para poder mudar o que está acontecendo de errado. Sinceramente, a minha expectativa é que a gente não vai ver tanta melhora assim, porque, cara, são os mesmos jogadores. Acho muito complicado o Lisca tirar ali os medalhões, tirar um Marquinhos Gabriel, tirar um Vanderlei, tirar um Zeca, tirar um Léo Matos para colocar a garotada. E sinceramente nem sei se isso também teria um efeito tão grande assim. Mas enfim, temos aí 10 dias para o próximo jogo, que acontece fora de casa contra o CRB, um dos clubes que briga nesse momento ali entre os 4 primeiros colocados na competição. E após essa partida contra o CRB, o Vasco volta para o Rio de Janeiro para encarar o Cruzeiro e, diga-se de passagem, com público nos estádios, com público em São Januário. E a história que está rolando nos bastidores é a seguinte, que a diretoria do Vasco está fazendo de tudo o possível e imaginável para que o público não volte aos jogos do Vasco da Gama, justamente porque eles sabem que o torcedor não irá aceitar e vai protestar contra a atual diretoria. Então parece que a diretoria do Vasco nesse momento, através do seu presidente Jorge Salgado, está articulando para que a torcida do Vasco não tenha possibilidade de voltar a assistir os jogos do Vasco dentro do seu estádio, né? Lembrando que não vai ser 100% do público, seria em torno de 35% a 50% inicialmente. Gradativamente esse público iria aumentando, né, com o decorrer dos próximos meses, mas como eu falei, não se surpreendam se o Vasco for o único clube do Rio de Janeiro a não aceitar público nos seus jogos, a pedido da própria diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, né? Mais uma vez o nome do Bruno Gomes volta a pintar ali como uma opção de venda. Parece que o Spartak Moscou da Rússia segue cogitando, né, a sua contratação. O Vasco não teria aceitado a primeira proposta, que geraria em torno de 1,5 a 3 milhões de euros. Parece que o Vasco quer um dinheiro superior a isso. Sinceramente, é um absurdo se vendeu o Bruno Gomes por esse valor, tendo em vista que acabou de vender, né, o Arthur Salles por um valor inferior a esse do Bruno Gomes. Então realmente não é possível que eles aceitassem uma proposta dessa, mas não se surpreendam se o Bruno Gomes for vendido aí nas próximas semanas. Lembrando que a janela da Rússia já se encerrou, ele não poderia sair do Vasco nesse momento, teria que aguardar pelo menos até o final do ano, mas a venda poderia ser antecipada para que o Vasco já recebesse o dinheiro aí referente à saída do jogador. Em relação a contratações e reforços, a situação está caótica. O Alexandre Pássaro não consegue trazer jogador, principalmente jogador de qualidade, jogador que vai chegar para fazer a diferença. Ontem, mais uma vez, os nomes ali de 2 jogadores voltaram a ser especulados no Vasco. O primeiro deles, o lateral Vitor Luiz, lateral esquerdo do Palmeiras, que não vem sendo utilizado por lá. Parece que o Vasco fez uma sondagem, mas o empresário do atleta teria confirmado que o jogador teria interesse de jogar no futebol do exterior e não jogar no Vasco na segunda divisão nesse momento. Então realmente muito complicado. E mais uma vez o nome do Nenê volta volta a ter, né, um certo impacto ali dentro do Vasco nesse momento. O Vasco precisa de um jogador com o perfil do Nenê, com as características do Nenê,
de organização, de comando, de experiência, de maturidade, porque infelizmente o nosso meia hoje, um é o Marquinhos Gabriel, que é um fantasma dentro de campo, é um lixo de um jogador, e o outro é o Sarrafiori, que infelizmente também não tem condições nenhuma de carregar o Vasco aí de volta para a Série A. Então o nome do Nenê teria voltado a figurar ali entre possíveis contratações, mas a idade e o salário do jogador pode ser um impasse, né, muito grande para que o Nenê volte a vestir a camisa vascaína. Mas enfim, é isso. Hoje à noite nós iremos fazer uma live lá no nosso canal da Twitch TV. Quero mais uma vez convidar todos vocês. A gente vai analisar a entrevista que o Leven deu pra gente ontem à noite na Twitch TV. Então vamos botar a entrevista inteira lá pra gente poder analisar, ver o que ele falou, saber a opinião de vocês. Então você que ainda não tá seguindo a gente na Twitch TV, o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica lá, faça sua inscrição, siga a gente, para que hoje à noite a gente bata essa resenha, converse por lá e possa entender realmente o que nós, torcedores do Vasco, podemos fazer. E vai rolar o sorteio de uma camisa do Vascão para todo mundo que estiver seguindo a gente hoje à noite. A galera que é membro do canal aqui no YouTube, hoje a gente vai fazer o sorteio que infelizmente a gente não fez nessa última segunda-feira, perdi a cabeça, fiquei chateado no pós-jogo, então peço perdão. Então o sorteio das 4 camisas de jogo e de um agasalho da capa vai rolar hoje à noite também pra galera lá na Twitch TV. Aproveita e segue a gente, se inscreve lá para poder estar ligado na hora que o sorteio acontecer. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, parceiro, aqui é Vasco. Valeu!